Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, no calendário dos santos, a Igreja celebra São Sisto II, foi Papa. O nome de batismo era Sistos. Sua eleição aconteceu em 31 de agosto de 257. Foi o 24º Papa da Igreja Católica, de 31 de agosto de 257 a 6 de agosto de 258. O Papa Sisto procurou unir a Igreja cristã em torno dos sacramentos da Palavra de Deus. Foi martirizado durante a perseguição do imperador Valeriano em 6 de agosto de 258, em Roma, Itália. E no calendário litúrgico deste dia, a Igreja celebra o Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 14 a 20. Como tema deste Evangelho é a fé como um grão de mostarda. Meus irmãos, Mateus narra que um homem aproximou-se de Jesus, prostou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, piedade, meu filho está lutando contra um espírito. Neste episódio, o escritor sagrado adverte dizendo que a fé o torna possível a ação do discípulo missionário. O pai do menino diz a Jesus: já apresentei meu filho aos discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus, ouvindo aquele homem, verificou o fracasso dos discípulos de não ter curado o rapaz vítima pelo espírito imundo, que naquele tempo a doença da epilepsia era tido como um espírito maligno. Tudo aconteceu, foi uma demonstração de falta de fé dos discípulos no momento em que aquele homem o procurou para curar seu filho. Ouvindo o lamento daquele homem, Jesus ameaçou o demônio e expulsou o demônio do menino. Com os discípulos de Jesus, precisava alimentar-se da fé, alimentou-a pela oração constante, assim mantendo a chama da fé acesa no coração. O discípulo vê que Jesus curou o menino e lhes perguntou ao Senhor: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus percebeu a dúvida dos discípulos. Mesmo eles sendo apóstolos, não estava isento de cair na dúvida. Jesus disse a seus discípulos: quem tem fé do tamanho do grão de mostarda, realizará o milagre. E continuou Jesus: quanto a este espírito de demônio, só se pode expulsar com a força da oração e do jejum. Nós, os batizados católicos, temos um desafio. Quando formos enviados em missão, recebemos a autoridade sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de missão, para expulsar e curar todas as doenças da enfermidade humana. Sem a fé, os milagres tendem a não ser realizados. Aí virá o fracasso e a cura não acontecerá. Durante nossa caminhada missionária, nesta vida, neste mundo de lágrimas, buscaremos perpetuar a presença de Deus em nós. Exige-nos a fé, a confirmação da ação de manter Jesus em nosso coração. O escritor sagrado diz: a fé é o que torna possível a ação do discípulo missionário. Durante a nossa caminhada, a nossa ocupação, a nossa visão, ela nos torna cada vez mais presente no mundo. Mas o que nos chama a atenção é a nossa preocupação secundária. Estamos muito preocupados com o emprego, com a escola, com a família, com todas as coisas neste mundo passageiro, menos com aquilo que nos liga a Deus. Amados, nós temos tempos para tudo neste mundo, mas não temos nem 5 minutos para nos prostrar de joelho diante do Senhor e pedir: Senhor, confirma a minha fé, força-me, Senhor, a buscar a fé, justifica a minha fé em Ti. Não temos tempo. A fé em Jesus pressupõe o entendimento de que Ele é o Filho de Deus,
mesmo tornando-se homem, tornando-se a carne humana para se apresentar como homem, Jesus continuou sendo Deus. Não era o homem, mas era a humanidade nele, na pessoa de Jesus. É o Deus que se tornou homem para nos tornar cada vez mais possível o caminho da salvação. Isto é, Jesus exige de nós a adoração a Deus verdadeiro, ao Deus onipotente, ao Deus Criador. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo temos o poder para expulsar demônios. Porém, a nossa fé é tão pequenina, ela não permite isto. Temos o poder de interceder em oração por uma família, por um amigo, por uma pessoa doente. E esta pessoa vai receber as súplicas que nós intercedemos a Deus pela pessoa. Mas é preciso que nós nos alimentemos de fé. O católico reconheça Jesus como Salvador. Jesus é divino, ele é mistério. Jesus Deus. Devemos crer, sim, ele é a palavra de Deus. A palavra encarnada no seio da humanidade, no seio da Virgem Maria. Talvez, meus irmãos, este tenha sido o fracasso dos discípulos. Naquele momento, diante da evangelização da sua catequese, eles ainda não tinham essa confiança, essa perspectiva do conhecimento da palavra do Senhor. Esse foi o fracasso. Por isso ele não pôde expulsar os demônios naquela hora. Aquele a quem Deus dá a fé é sustentada através da oração e da confiança em Jesus Cristo. Por isso, irmão, busquemos a Jesus, busquemos nele a força para cuidar do outro. Busquemos no Espírito Santo a graça necessária para curar os doentes, para ajudar no crescimento do reino de Deus. Procuremos, pois, a Deus na pessoa de Jesus e vamos socorrer os necessitados em suas carências humanas. Deus, através de Jesus, é glorificado em nós. Deus, através de Jesus, resgata-nos para o seu reino. Por isso, meu irmão, tenha fé em Jesus, tenha fé em Deus. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, volte para você o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e tudo acontecerá em nome do Senhor. Amém. Paz e bem. Palavra como brasa.